Fala, leitores da Bíblia. Hoje a gente vai ler Marcos capítulo 12. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo lhes enviou outro servo e eles o esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este lhes enviou por fim, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferia esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. O que nós vemos nessa parte inicial do capítulo 12 é Jesus confrontando diretamente a liderança espiritual ali dos judeus, os fariseus, escribas, os sacerdotes, porque eles eram como que os lavradores da vinha do Senhor. O povo de Israel era a vinha que o Senhor preparou, que o Senhor cuidou, pertencia ao Senhor. E Deus enviou profetas, enviou muitos que advertiram o povo, que tentaram de todos os meios levar o povo ao arrependimento, ao retorno para Deus, a fim de produzirem frutos dignos de arrependimento. Mas esses líderes mataram, espancaram e fizeram de tudo com os profetas, até que Deus enviou o seu próprio filho. E aí eles também mataram. Só que com este foi diferente, porque este não era um homem, simplesmente um homem como os outros profetas, mas além de ser um homem, era a encarnação do próprio Deus. E nós vemos que Cristo se tornou de fato a pedra angular, aquele que é a rocha inamovível, porque ele ressuscitou dentre os mortos. E a obra que Deus está realizando no mundo é de fato a restauração de todas as coisas para Ele, para Cristo. Pode parecer que o inimigo está vencendo muitas vezes, mas o fato é que Jesus é o Senhor sobre todas as coisas e todos lhe renderão honra e glória. Essa é a obra que que o Senhor Deus está realizando. Chegando então agora no versículo 13, e enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Eles queriam mandar uma sacada ali para pegar Jesus, a fim de terem do que o acusar. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe o trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Disse-lhes então Jesus:
Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Então eles tentaram pegar Jesus ali perguntando, é lícito pagar imposto? É lícito pagar tributo a César? Porque só lembrando, o povo de Israel estava naquele momento sob o domínio do Império Romano. Então, neste momento aqui, eles perguntam, é lícito pagar tributo a César? Porque eles esperavam que Jesus dissesse que não é lícito. Mas Jesus é muito, com toda a inteligência, né, que ele tem, aliás, ele próprio criou a inteligência humana, ele pede para trazer uma moeda, e na moeda está a cara de César. E ele fala, olha, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. E eu sempre sempre que eu leio esse texto, eu me lembro daquilo que é dito na primeira página da Bíblia, que os homens são imagem e semelhança de Deus. As moedas, no caso, nesse contexto aqui, carregavam a imagem de César. Portanto, aquilo pertencia a César e que fosse entregue a César sem problema nenhum. Agora, os homens carregam em si mesmos a imagem de Deus. Portanto, dê a Deus o que é de Deus, ou seja, entregue-se a Deus. Você carrega a imagem de Deus. Entregue-se a Deus. Entregue-se a Deus. Com toda a sua vida, com todo o seu ser. Entregue-se a Deus. Versículo 18. Então, os saduceus que diziam não haver ressurreição aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo, Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhes Jesus, não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Jesus tenta mostrar para aqueles homens que eles estavam ali trabalhando toda a teologia, pensando como que a coisa seria, mas eles estavam incorrendo em um grave erro. Primeiro, por conta da ressurreição dos mortos. Eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, quando na verdade Deus é um Deus de vivos. Então, ainda que os servos de Deus morram, eles vivem, eles viverão. E uma outra questão que é bastante complexa, e eu confesso que eu não estudei tão profundamente sobre isso, é que ele diz aqui que os homens não casarão e nem se darão em casamento quando ressuscitarem de entre os mortos. É bem difícil essa questão aqui para a gente entender. As questões escatológicas são sempre complicadas, né? Então eu prefiro neste momento não dar uma interpretação definitiva, né, a respeito disso. É possível que na ressurreição dos mortos, no novo habitat, né, no novo céu e na nova terra, a vida continue em grande medida como ela é hoje, mas transformada de uma forma perfeita, né? Então é difícil realmente fazer essa interpretação. Versículo 28. Quando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem,
perguntou-lhe: qual é o principal dos mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Porque de fato a conclusão que o escriba chegou nos versos 32 e 33 são corretas. Jesus fala: olha, você está bem pertinho aí do reino de Deus. 35. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor. Como, pois, é ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Quer dizer, era um enigma realmente, né? Porque todos diziam que o Cristo seria filho de Davi. No entanto, Davi, nesse texto aqui, que é a citação do Salmo 110, versículo 1, Davi chama esse que seria o seu filho de Senhor. Como que pode ser seu filho e ao mesmo tempo ser o seu Senhor? E é de fato essa é a realidade. Jesus é filho de Davi, no que diz respeito à sua descendência física, mas ele é o Senhor sobre Davi, ou seja, ele é superior a Davi. Versículo 38. E ao ensinar dizia ele: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e para o justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Tomem cuidado com eles. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Jesus ele tinha uma visão muito mais profunda do que nós temos, né? Jesus olhou para o coração daquela viúva e ele viu a disposição dela em entregar tudo para a obra de Deus. É claro que Jesus não está ensinando que todos têm que entregar tudo, mas ele exalta essa mulher pela disposição do seu coração, pela abnegação que ela tinha em relação ao dinheiro. De fato, é uma crítica àqueles que amam o dinheiro. Talvez você e eu possamos, se formos analisar bem a nossa vida, talvez a gente dê ou entregue na igreja aquilo que nos sobra. Aquilo que não vai fazer tanta diferença no nosso salário, no nosso orçamento. E quando na verdade nós deveríamos dar as primícias. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, nós vemos esse princípio
de mordomia cristã, ou seja, por que mordomia? Porque tudo pertence ao Senhor e nós somos mordomos, somos cuidadores, administradores de bens que não nos pertencem, mas pertencem a Deus. Então, o princípio básico da mordomia cristã é nós entregarmos para a obra do Senhor as primícias, as primeiras coisas, as coisas mais importantes, aquelas que o mundo absorveria para si, nós entregamos para a obra de Deus. Esse é o princípio fundamental da administração financeira do cristão. A Igreja Presbiteriana do Brasil trabalha, né, em torno dos dízimos e das ofertas. Os dízimos, então, o que seria equivalente a 10%, né, de toda a arrecadação, e as ofertas, o que ultrapassa esses 10%. Né? E aqui nesse versículo que nós acabamos de ler, não fala nada sobre dízimo, nem mesmo sobre oferta, mas fala sobre a disposição do coração. Uma confiança irrestrita no sustento proveniente de Deus. É isso que nós precisamos aprender. E quando nós entendemos isto, nós abriremos a nossa mão muito mais do que a temos aberto até agora. Que Deus nos abençoe. Essa foi a leitura de hoje. Amanhã a gente continua, se Deus quiser. Até amanhã. Tchau, tchau.